E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar no mundo absolutamente exaustivo e complicadamente burocrático de fazer compras na Idade Média. Isso mesmo. Muito antes do cartão de crédito, do código de barras e até mesmo da ideia revolucionária de que produtos deveriam ter preços fixos, existia você, um pobre coitado tentando comprar o básico para sobreviver mais uma semana nesse mundo medieval que definitivamente não tinha delivery nem aplicativo de desconto. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar nessa jornada comercial que vai fazer você agradecer eternamente pela existência do supermercado da esquina. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários qual foi a pior experiência que você já teve fazendo compras. E claro, deixa o like, que ao contrário dos mercadores medievais, aqui o preço é fixo, R$0. Agora apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde cada compra era um exercício de paciência, diplomacia e resistência física que faria até mesmo o mais experiente comprador de Black Friday chorar de saudade dos tempos modernos. Você acorda numa manhã fria e úmida de outubro do ano 1348, numa pequena casa de pedra e madeira que range como os ossos de um idoso toda vez que o vento bate nas paredes mal vedadas. Suas roupas de lã áspera ainda estão molhadas do suor da noite anterior, porque dormir com a mesma roupa por várias noites seguidas não era escolha, era necessidade. O cheiro que exala do seu corpo é uma mistura complexa e nada agradável de suor fermentado, fumaça de lenha que impregnou cada fibra do tecido e aquele odor característico de quem não teve contato com água limpa há mais tempo do que gostaria de admitir. Você se levanta devagar, sentindo cada osso protestar contra o colchão de palha que durante a noite se transformou numa superfície irregular cheia de caroços desconfortáveis. Seus pés descalços tocam o chão de terra batida, frio como gelo mesmo dentro de casa, e você sente a umidade subindo pelas solas dos pés como se a terra estivesse tentando sugar toda a vida do seu corpo ainda sonolento. Mas hoje não é um dia qualquer. Hoje é dia de feira. E isso significa que você precisa se aventurar no que talvez seja a experiência mais desafiadora, frustrante e sensorialmente agressiva que um ser humano pode enfrentar: fazer compras na Idade Média. Convenhamos, você já achou complicado escolher entre 15 tipos diferentes de iogurte no supermercado, diferentes de iogurte no supermercado moderno? Imagina então ter que descobrir qual vendedor não vai te enganar numa época em que nem escala de preços existia. Você se arrasta até a janela pequena e estreita, mais um buraco na parede do que propriamente uma janela, e espia lá fora através do papel oleado meio rasgado que serve de vidro. O céu está dessa cor cinzenta indefinível que caracteriza a maior parte dos dias medievais, como se alguém tivesse misturado carvão com leite azedo e despejado sobre o mundo inteiro. A luz fraca e amarelada filtra através das nuvens baixas, criando uma atmosfera que faria qualquer fotógrafo moderno desistir da profissão na mesma hora. Nas ruas de terra batida e pedras irregulares que se estendem diante da sua casa, você já consegue ouvir os sons característicos de uma manhã de feira se aproximando. O barulho de carroças com rodas de madeira maciça rangendo sobre pedras soltas, criando um som áspero e ritmado que parece uma sinfonia de pregos arranhando madeira velha. Os gritos distantes dos comerciantes começando a armar suas bancadas misturam-se com o mugir irritado de vacas sendo conduzidas para o mercado e os latidos de cães que farejam oportunidades entre as pernas dos transeuntes. Mas antes de sair para essa aventura comercial, que faria qualquer gerente de shopping moderno ter pesadelos, você precisa se preparar adequadamente. E por adequadamente, entenda-se, encontrar algumas moedas entre os seus pertences escassos e torcer para que o padeiro de hoje não esteja no mesmo humor pessimista da semana passada, quando quase te vendeu um pão que mais parecia um tijolo disfarçado. Você caminha até o baú de madeira tosca que guarda seus poucos bens terrenos, sentindo o chão frio e irregular sob os pés descalços. Cada passo ressoa levemente na casa pequena, criando um eco surdo que te lembra constantemente de quão vazios são tanto sua casa quanto seu estômago neste momento. O baú range quando você o abre, revelando o aroma de madeira úmida misturado com mofo e alguns tecidos guardados há tempo demais. Lá dentro, enroladas num pedaço de pano que já foi branco, mas agora ostenta uma coloração amarelada suspeita, estão suas economias da semana.
algumas moedas de prata que brilham pouco na luz fraca da manhã e umas poucas de cobre que parecem ter sido mastigadas por algum animal com problemas dentários. Cada moeda é irregular, com peso e formato ligeiramente diferentes, porque a ideia de padronização ainda não tinha chegado ao mundo medieval. Você pega as moedas na mão e sente o metal frio contra a palma, notando como elas têm aquele cheiro característico de metal velho, misturado com o suor de dezenas de mãos que as tocaram antes da sua. A preparação para sair não é simplesmente calçar um tênis e pegar a carteira. Oh, não! Você precisa se vestir como quem vai enfrentar uma expedição ao Polo Norte, mas com a diferença de que no Polo Norte pelo menos não tem comerciantes tentando te vender farinha com traça. Você veste por cima da roupa de dormir, que é a mesma roupa de trabalhar, de passear e de praticamente tudo, um manto grosso de lã marrom que já foi usado por tantas pessoas da sua família que desenvolveu sua própria personalidade olfativa única. Esse manto tem a característica especial de ser simultaneamente quente demais quando você está parado e insuficiente quando uma brisa de outono decide fazer uma visita surpresa. O tecido áspero raspa contra sua pele, como se cada fibra tivesse sido especialmente treinada para causar desconforto. Mas convenhamos, desconforto na Idade Média era mais regra do que exceção. Seus pés entram nas botas de couro que, tecnicamente, deveriam protegê-los da lama, das pedras e dos dejetos variados que decoram as ruas medievais. Na prática, essas botas têm mais buracos que um queijo suíço e a capacidade de vedação de uma peneira. O couro já endurecido pelo tempo e pela exposição constante à umidade faz com que cada passo seja acompanhado de um ruído seco que soa como pequenos ossos sendo quebrados, um som que definitivamente não ajuda no seu estado mental já questionável da manhã. Finalmente, você está pronto para a aventura. Ou pelo menos tão pronto quanto qualquer pessoa pode estar para enfrentar o que essencialmente é um campo de batalha comercial, onde as armas são a lábia, a desconfiança e uma capacidade sobre-humana de fingir que aquele cheiro terrível não está realmente vindo da mercadoria que você precisa comprar. Você abre a porta de madeira pesada, que protesta com um gemido longo e dramático, como se estivesse sendo torturada, e é imediatamente atingido por uma rajada de ar frio que carrega consigo todos os aromas característicos de uma cidade medieval matinal. É uma mistura complexa e multicamadas que incluiu, mas não se limita a fumaça de lenha queimada de centenas de lareiras, o odor doce e enjoativo de dejetos humanos e animais fermentando em temperaturas inadequadas, o cheiro penetrante de animais sujos sendo conduzidos pelas ruas e aquela essência indefinível de muitas pessoas que não tiveram contato significativo com água limpa recentemente. Mas aqui está a coisa que você precisa entender sobre fazer compras na Idade Média. Não era simplesmente uma questão de ir até uma loja, pegar o que precisava, passar no caixa e ir embora. Oh, não! Era um processo que envolvia estratégia, diplomacia, conhecimento de mercado, habilidades de negociação e uma resistência física e mental que faria um advogado corporativo moderno chorar pedindo arrego. Primeiro, você precisava saber onde encontrar o que estava procurando. Não existia um grande supermercado central onde tudo estava organizado por corredores com placas indicativas. Em vez disso, diferentes tipos de mercadorias eram vendidos em diferentes partes da cidade, seguindo tradições e regulamentações que faziam mais sentido para as pessoas da época do que para qualquer pessoa com mais de 3 neurônios funcionando. Os padeiros, por exemplo, costumavam se aglomerar numa área específica da cidade, geralmente perto do forno comunal onde assavam seus pães. Isso criava uma zona que você podia identificar pelo cheiro a quilômetros de distância. Uma mistura de farinha, fermento, fumaça e aquele aroma característico de massa sendo trabalhada por mãos que, bem, vamos ser honestos, provavelmente não primavam pela higiene. Você começa sua jornada caminhando pelas ruas estreitas e irregulares, pisando cuidadosamente para evitar as poças de lama que se formaram durante a chuva da noite anterior. Essas poças não são compostas apenas de água da chuva, convenhamos. Elas são uma coleção diversificada de líquidos urbanos que inclui água, lama, dejetos de animais em vários estágios de decomposição e alguns líquidos de origem misteriosa que você prefere não investigar muito profundamente. Cada passo é calculado, porque escorregar numa dessas poças significaria não apenas se sujar, mas se cobrir com uma camada de substâncias que levariam semanas para sair completamente das suas roupas.
E considerando que você não tem um guarda-roupa extenso para escolher, isso seria um problema significativo para sua vida social já limitada. As casas que você passa são construções baixas e irregulares, a maioria com estruturas de madeira preenchidas com uma mistura de lama, palha e outros materiais que estavam disponíveis na época da construção. As paredes têm aquela coloração marrom amarelada que vem de anos de exposição à fumaça, umidade e tempo, criando uma paleta de cores que faria qualquer decorador moderno questionar suas escolhas de vida. Das pequenas janelas, saem fios de fumaça cinzenta que se misturam no ar matinal, criando uma névoa baixa que impregna tudo com cheiro de lenha queimada. Ocasionalmente, você ouve sons vindos das casas, bebês chorando, adultos discutindo sobre questões do dia a dia, o barulho de utensílios de cozinha sendo manuseados e, inevitavelmente, alguém tossindo com aquele tipo de tosse profunda e produtiva que caracterizava a maior parte da população medieval. À medida que você se aproxima da área do mercado, o movimento nas ruas aumenta gradualmente. Outras pessoas começam a aparecer, todas com a mesma expressão de resignação determinada que você imagina estar estampada no seu próprio rosto. Alguns carregam cestas de vime, outros têm sacos de pano pendurados nos ombros, e todos parecem compartilhar aquele ar de quem está se preparando mentalmente para uma batalha. Você cruzar com uma mulher idosa que arrasta atrás de si uma pequena carroça de madeira cheia de produtos que ela provavelmente vai tentar vender. A carroça faz um barulho rítmico e irritante sobre as pedras irregulares, e a mulher murmura constantemente para si mesma, numa conversa que parece envolver negociações imaginárias e reclamações sobre preços que ainda nem foram estabelecidos. Um homem passa por você conduzindo 2 cabras amarradas por cordas grossas de fibra vegetal. As cabras não parecem particularmente felizes com a situação e manifestam sua insatisfação através de balidos intermitentes que ecoam entre as paredes estreitas das ruas. O homem as puxa com uma determinação que sugere que essa não é sua primeira experiência com cabras relutantes, enquanto murmura o que parecem ser ameaças ou promessas, dependendo do tom que você consegue captar. O cheiro geral do ambiente se intensifica à medida que você se aproxima da área comercial. Aos aromas já mencionados se somam novos elementos. O odor forte e penetrante de peixes que passaram tempo demais fora da água, a fragrância doce e enjoativa de frutas em vários estágios de amadurecimento, alguns dos quais já passaram do ponto ideal há vários dias. E aquele cheiro característico de muitas pessoas reunidas em espaço fechado, sem ventilação adequada e com padrões de higiene que seriam considerados questionáveis até mesmo para os padrões da época. Mas aqui está a parte realmente interessante da experiência de fazer compras medieval. Você ainda nem chegou no mercado propriamente dito e já está mentalmente exausto pelo esforço de simplesmente navegar até lá. E olha só, a parte mais desafiadora ainda está por vir. Quando você finalmente chega à área do mercado, a primeira coisa que ataca seus sentidos não é a visão, mas sim uma explosão olfativa que faria qualquer pessoa moderna considerar seriamente a possibilidade de se tornar eremita no primeiro mosteiro disponível. É um ataque coordenado aos seus receptores olfativos que inclui elementos que você nem sabia que podiam existir numa mesma atmosfera. O mercado medieval não era organizado como os mercados modernos, com bancadas padronizadas e produtos organizados por categoria. Era mais como um acampamento temporário e caótico, onde cada vendedor tinha armado sua estrutura de forma improvisada, usando materiais que variavam desde madeira tosca até pedaços de tecido esticados entre varas. Algumas bancadas eram simplesmente tábuas de madeira apoiadas sobre pedras. Outras eram cestas colocadas diretamente no chão. E algumas consistiam apenas de produtos espalhados sobre panos estendidos na lama. Você para por um momento, respirando fundo e imediatamente se arrependendo dessa decisão para absorver a magnitude visual do que está diante de você. É um mar de movimento, cores desbotadas e texturas que fariam qualquer pessoa com tendências claustrofóbicas repensar suas escolhas de vida. Comerciantes gritam anunciando suas mercadorias em dialetos que misturam palavras que você reconhece com outras que parecem ter sido inventadas na hora. Uma mulher corpulenta com um avental sujo de substâncias não identificadas bate com uma colher de pau numa panela de metal, criando um barulho metálico que ecoa sobre todo o mercado como um sino desafinado, anunciando o início do caos comercial diário.
Um homem com barba grisalha e dentes que parecem ter visto dias melhores em décadas passadas agita um frango morto no ar, enquanto grita algo sobre a qualidade superior da sua carne. O frango balança no ar frio da manhã, suas penas desgrenhadas tremulando com o movimento, enquanto você se pergunta quanto tempo exatamente esse animal passou pendurado ali antes de encontrar seu caminho para a mão desse comerciante entusiasmado. Sua primeira parada, por necessidade mais do que por escolha, precisa ser a área dos padeiros. Pão é básico, essencial, a fundação de qualquer refeição medieval que se preze. Mas comprar pão na Idade Média não era simplesmente apontar para uma prateleira e dizer «quero aquele ali». Era um processo que envolvia inspeção visual, negociação de preços, avaliação de qualidade e uma boa dose de fé de que você não estava sendo completamente enganado. Você se dirige para o canto nordeste do mercado, onde o aroma de pão se mistura com fumaça de forno numa combinação que deveria ser apetitosa, mas que, por alguma razão, desperta em você mais preocupação do que fome. Os padeiros locais instalaram suas bancadas numa fileira irregular, cada um tentando chamar atenção para seus produtos através de métodos que variam desde gritos entusiasmados até demonstrações físicas que envolvem quebrar pedaços de pão para mostrar a textura interna. O primeiro padeiro que você encontra é um homem baixo e robusto com antebraços que parecem ter sido desenvolvidos através de anos de sovar massa. Suas mãos estão cobertas de farinha até os pulsos, mas a farinha não esconde completamente as manchas escuras que sugerem que ele não interrompeu seu trabalho para questões menores como lavar as mãos. Ele sorri quando vê você se aproximando, revelando um conjunto de dentes que ilustra perfeitamente por que a odontologia medieval não era uma profissão muito procurada. Pão fresco da manhã! Ele grita, batendo com a mão numa pilha de pães que tem o formato irregular característico de produtos feitos à mão por alguém que estava mais preocupado com quantidade do que com aparência. Farinha de primeira qualidade, assado hoje mesmo. Você se aproxima da bancada de madeira irregular e observa os pães mais de perto. Eles têm uma coloração marrom acinzentada, que pode ser resultado tanto do tipo de farinha utilizada, quanto de ingredientes adicionais que você prefere não investigar muito profundamente. A superfície de cada pão é irregular, com algumas áreas mais claras e outras mais escuras, como se o forno tivesse aquecimento desigual ou como se alguns pães tivessem recebido tratamento preferencial durante o processo de cozimento. Quanto? Você pergunta, sabendo que essa é apenas a abertura de uma negociação que pode durar vários minutos e envolver discussões sobre a qualidade do trigo, as condições climáticas da semana passada e, possivelmente, a genealogia da família do padeiro. O homem esfrega a barba com a mão enluvada de farinha, deixando pequenas nuvens brancas no ar matinal. Depende do tamanho que você quer, obviamente. Este aqui, ele pega um pão do meio da pilha. Saiu do forno há menos de 1 hora. Veja só essa crosta. Ele bate na superfície do pão com os nós dos dedos, produzindo um som oco que pode indicar tanto qualidade quanto o fato de que o pão está mais vazio por dentro do que aparenta por fora. Mas aqui está o problema fundamental de fazer compras na Idade Média. Não existem preços fixos. Cada transação é uma negociação individual que leva em consideração fatores como sua aparência pessoal, sua habilidade de barganha, a necessidade do vendedor de se livrar da mercadoria, as condições climáticas do dia e possivelmente a fase da lua. O que isso significa é que você pode pagar valores completamente diferentes pelo mesmo produto, dependendo da sua capacidade de convencer o vendedor de que você não é um turista perdido no tempo. Esse pão aí parece bom, você diz, pegando-o nas mãos e sentindo o peso. É mais pesado do que esperava, o que pode ser bom sinal ou pode significar que ele absorveu umidade demais durante o processo de cozimento. A crosta está ligeiramente pegajosa ao toque, como se ainda estivesse eliminando vapor interno, e deixa uma fina camada de farinha nos seus dedos. É o melhor que você vai encontrar hoje, o padeiro responde com a confiança de alguém que já usou essa frase pelo menos 20 vezes desde que o sol nasceu. Farinha moída ontem mesmo, fermento fresco. Água do poço mais limpo da cidade. Cada palavra é acompanhada de gestos dramáticos que fazem com que mais farinha se espalhe pelo ar, criando uma atmosfera levemente nebulosa ao redor da bancada. Você vira o pão nas mãos, inspecionando a parte de baixo. Está ligeiramente queimada numa das bordas, o que pode indicar que o forno estava muito quente ou que este pão específico ficou tempo demais numa posição desfavorável. Algumas pequenas marcas escuras na crosta podem ser farinha queimada ou podem ser pequenas inclusões que você prefere identificar como
Temperos naturais. A negociação do preço que se segue é um ritual complexo que envolve propostas iniciais absurdamente altas, contrapropostas insultantemente baixas, discussões sobre a qualidade relativa de outros pães disponíveis no mercado e várias referências às dificuldades econômicas gerais que afetam tanto você quanto o padeiro. É uma dança verbal que pode durar vários minutos e que termina com ambas as partes ligeiramente insatisfeitas, mas dispostas a aceitar o acordo para seguir com suas vidas. Finalmente, você chega a um preço que é apenas ligeiramente abusivo em vez de completamente extorsivo. Você conta as moedas na sua mão, sentindo o metal frio e irregular contra a palma, e as entrega ao padeiro. Ele examina cada moeda individual, verificando peso, formato e autenticidade, através de métodos que incluem mordê-las levemente e balançá-las perto do ouvido para ouvir o som característico do metal verdadeiro. Satisfeito com o pagamento, o padeiro embrulha seu pão num pedaço de pano que já viu dias melhores, mas que ainda é funcional para o propósito. O pano tem algumas manchas que contam a história de outros pães embrulhados anteriormente. Mas convenhamos, na Idade Média você não podia ser muito exigente com questões estéticas. Com o pão seguramente embrulhado e guardado na sua sacola, você se prepara para a próxima etapa da sua jornada comercial. Encontrar algum tipo de proteína para complementar sua dieta básica. E é aqui que a experiência medieval de fazer compras atinge novos níveis de desafio sensorial e emocional. A área do mercado dedicada a carne e peixes é localizada, por razões óbvias de saneamento, numa seção ligeiramente separada do resto dos produtos. E por razões de saneamento, entenda-se que mesmo as pessoas da Idade Média, que não eram exatamente conhecidas por seus padrões rigorosos de higiene, reconheciam que alguns produtos requeriam isolamento especial para evitar que o mercado inteiro se tornasse completamente intransitável. Você se aproxima dessa área seguindo tanto a direção dos outros compradores, quanto o aumento gradual na intensidade dos odores que caracterizam produtos de origem animal em vários estágios de conservação. O cheiro se torna mais concentrado e específico à medida que você caminha, evoluindo de uma vagalidade geral desagradável para notas distintas e identificáveis, que incluem sangue fresco, gordura em decomposição lenta e aquele aroma característico de carne que passou tempo demais exposta a temperaturas inadequadas. Os açougueiros medievais eram artesãos especializados que tinham desenvolvido técnicas específicas para maximizar o aproveitamento de cada animal, desde a carne propriamente dita até órgãos internos que hoje consideraríamos partes não comestíveis. Eles trabalhavam com ferramentas que eram basicamente versões maiores e mais afiadas dos utensílios de cozinha domésticos, e suas bancadas eram superfícies de madeira que tinham absorvido tanto sangue e gordura ao longo dos anos que desenvolveram uma coloração permanente marrom avermelhada característica. O primeiro açougueiro que você encontra é um homem alto e magro com braços longos que terminam em mãos surpreendentemente pequenas para alguém que passa o dia manipulando carcaças de animais de grande porte. Seu avental, que provavelmente começou a vida como um pedaço de tecido de cor clara, agora ostenta um mapa detalhado de todas as atividades profissionais dos últimos meses, pintado em tons de vermelho, marrom e algumas cores que você não consegue identificar com precisão. Carne fresca! Ele anuncia quando vê você se aproximando, gesticulando em direção a uma carcaça de porco pendurada numa estrutura de madeira atrás da sua bancada. Abatido ontem ainda com o calor da vida. Essa frase, que deveria ser reconfortante, por alguma razão desperta em você uma sensação de desconforto existencial sobre a natureza da alimentação humana. A carcaça balança ligeiramente na brisa matinal, suas costelas expostas criando um padrão de sombras que dança na superfície da carne. Moscas ocasionais fazem visitas exploratórias, pousando brevemente antes de serem espantadas pelos movimentos do açougueiro. A carne tem aquela coloração rosada que indica frescor relativo, mas algumas áreas nas bordas mostram sinais de oxidação que sugerem que ontem pode ter sido interpretado de forma ligeiramente liberal. O que você recomenda? Você pergunta, sabendo que essa pergunta vai desencadear uma apresentação detalhada das qualidades específicas de cada corte disponível, incluindo métodos de preparo recomendados e histórias sobre a vida pregressa do animal que forneceu a carne. O açougueiro sorri com o entusiasmo genuíno de alguém que ama verdadeiramente sua profissão. Depende do que você quer fazer com ela.
Para ensopado, essa parte aqui, ele aponta para a área do ombro. Fica macia depois de cozinhar devagar por algumas horas. Para assar, recomendo essa peça aqui. Sua mão se move para a região das costas, mas você precisa ter cuidado para não deixar ressecar. Você observa a carne mais de perto, notando a textura da superfície e a distribuição de gordura entre as fibras musculares. A gordura tem uma coloração branco-amarelada que indica um animal bem alimentado, pelo menos nos seus dias finais. Pequenas gotas de líquido ocasionais se formam na superfície da carne e escorrem lentamente, coletando-se numa pequena poça na bancada de madeira manchada. A negociação de preço que se segue é ainda mais complexa do que a do pão, porque carne é considerada um luxo relativo, e o açougueiro sabe que tem um produto que nem todo mundo pode se dar ao luxo de comprar regularmente. Isso lhe dá uma vantagem na negociação que ele não hesita em usar, começando com preços que fariam um banqueiro moderno considerar trocar de profissão. Essa qualidade de carne, ele diz, cortando um pequeno pedaço para demonstrar a textura. Você não vai encontrar em outro lugar no mercado hoje. Veja só como está macia, como a gordura está distribuída uniformemente. Ele mastiga o pedaço cru de carne com aparente prazer, como se estivesse degustando um vinho fino, ignorando completamente o fato de que comer carne crua talvez não seja a melhor estratégia de marketing para seus produtos. Depois de vários minutos de negociação que envolvem comparações com outros açougueiros, discussões sobre a economia local e algumas referências vagas às dificuldades de manter animais durante os meses de inverno, vocês chegam a um preço que você considera apenas moderadamente abusivo. O açougueiro corta um pedaço do tamanho aproximado que foi acordado, usando uma faca que parece ter sido afiada recentemente, mas que carrega nas lâminas as marcas de uso intensivo. Ele embrulha a carne num pedaço de pano grosso, que absorve imediatamente parte dos líquidos que ainda estão saindo do corte fresco. O embrulho fica ligeiramente pesado e úmido na sua mão, e você pode sentir o calor residual da carne através do tecido. É uma sensação estranha e ligeiramente perturbadora, que te lembra de que sua comida teve muito recentemente uma vida independente e provavelmente opiniões próprias sobre seu destino final. Com proteína e carboidratos já garantidos, você agora precisa encontrar alguns vegetais para completar sua dieta básica. E é aqui que descobrir a diferença fundamental entre produtos frescos, medievais e modernos se torna uma experiência educativa que você lembrará pelo resto da vida. A seção de vegetais do mercado medieval é um estudo fascinante em diversidade de estágios de decomposição. Cada vendedor tem sua própria interpretação do que constitui fresco, e essas interpretações variam desde colhido hoje de manhã até ainda tecnicamente comestível se você não for muito exigente. Os produtos estão dispostos em cestas de vime, sobre panos estendidos no chão, ou simplesmente empilhados diretamente na lama com uma confiança otimista na capacidade dos compradores de distinguir entre sujeira superficial e deterioração estrutural. Uma mulher idosa com cabelos grisalhos escapando de um tecido amarrado na cabeça está sentada numa pequena banqueta de madeira atrás de uma coleção impressionante de vegetais em vários estágios de maturação. Seus olhos pequenos e brilhantes observam cada potencial cliente com a intensidade de alguém que desenvolveu, ao longo de décadas, a capacidade de avaliar instantaneamente a capacidade financeira e a ingenuidade relativa de qualquer pessoa que se aproxime da sua bancada. Vegetais frescos da horta, ela anuncia quando vê você se aproximando. Embora a definição de fresco claramente inclua cenouras que desenvolveram uma flexibilidade suspeita e folhas verdes que ostentam uma coloração amarelada nas bordas que sugere que elas já começaram a negociar os termos da sua aposentadoria da vida vegetal ativa. Você examina a seleção disponível com o olhar crítico de alguém que precisa maximizar o valor nutricional de cada moeda gasta. As cenouras, apesar da flexibilidade questionável, ainda mantêm sua cor laranja característica na maior parte da superfície. Algumas cebolas pequenas parecem estar em condições razoáveis, embora uma ou duas mostrem sinais de germinação prematura que as fazem parecer pequenas criaturas alienígenas tentando escapar das suas cascas. As folhas verdes disponíveis, que podem ser couve, repolho ou algum outro membro da família das brássicas, que você não consegue identificar com certeza, apresentam uma coloração variada que vai do verde vibrante ao amarelo desbotado,
com algumas áreas marrons que podem ser resultado de exposição solar excessiva ou de processos biológicos que você prefere não investigar muito profundamente. Essas cenouras estão boas? Você pergunta, pegando uma na mão e testando sua consistência. Ela cede ligeiramente sob pressão, o que pode indicar maturação ideal ou pode sugerir que ela já passou do ponto de consumo recomendado há alguns dias. Doces como mel, a vendedora responde com convicção, embora você suspeite que a última vez que ela provou mel foi numa época em que essas cenouras ainda estavam firmemente plantadas no solo. Colhidas anteontem do meu próprio quintal. Você não vai encontrar qualidade melhor em todo o mercado. A verdade sobre vegetais medievais é que fresco era um conceito relativo que dependia heavily das condições de armazenamento, transporte e preservação disponíveis na época. Sem refrigeração, sem controle de umidade e sem os métodos modernos de conservação, produtos vegetais tinham uma janela de consumo ideal muito mais estreita do que estamos acostumados hoje. Você seleciona algumas cenouras que parecem estar no melhor estado relativo, algumas cebolas pequenas que ainda mantêm sua firmeza característica e um punhado de folhas verdes que conseguiram evitar os piores efeitos do processo de envelhecimento vegetal. A negociação de preço é menos intensa do que com a carne, principalmente porque vegetais eram considerados comida de pobre e a vendedora sabe que não pode cobrar preços exorbitantes por produtos que estão claramente competindo com o tempo em termos de deterioração. O pagamento é feito com algumas das suas moedas de cobre menores, que a vendedora examina com menos rigor do que o açougueiro, principalmente porque vegetais em decomposição lenta não justificam o mesmo nível de exigência na verificação da autenticidade do pagamento. Ela embrulha seus vegetais num pedaço de pano que tem visto dias melhores, mas que ainda mantém sua funcionalidade básica de transportar produtos sem permitir que eles se espalhem pelo chão. O tecido absorve imediatamente a umidade residual dos vegetais, criando pequenas manchas escuras que se somam às várias outras manchas que documentam a história comercial recente desse pedaço de pano trabalhador. Com vegetais, carne e pão já garantidos, você poderia tecnicamente considerar sua missão cumprida e voltar para casa. Mas aqui está a coisa sobre fazer compras na Idade Média. Uma vez que você já enfrentou toda a dificuldade de chegar até o mercado, navegar através do caos sensorial e completar várias negociações comerciais bem-sucedidas, fazia sentido aproveitar a oportunidade para adquirir alguns itens adicionais que poderiam melhorar significativamente sua qualidade de vida pelos próximos dias ou semanas. Sal, por exemplo, não era apenas um tempero conveniente na Idade Média. Era um produto de luxo, um conservante essencial e uma mercadoria tão valiosa que às vezes era usado como forma de pagamento. A expressão "vale seu peso em sal" não era uma hipérbole poética, era uma avaliação econômica literalmente precisa da importância desse mineral cristalino na vida cotidiana medieval. Você se dirige para a área do mercado onde os comerciantes de sal estabeleceram suas operações, seguindo o aroma característico de produtos marinhos secos, que indica a presença de sal marinho importado de regiões costeiras distantes. O processo de obter sal no interior durante a Idade Média envolvia redes comerciais complexas, transporte por longas distâncias em condições precárias e uma cadeia de intermediários que cada um adicionava sua própria margem de lucro ao preço final. O vendedor de sal que você encontra é um homem de meia idade com pele curtida pelo sol e mãos que parecem ter sido moldadas pelo manuseio constante de substâncias cristalinas abrasivas. Ele está sentado atrás de uma bancada de madeira sobre a qual estão dispostos vários pequenos sacos de pano, cada um contendo diferentes tipos e qualidades de sal. Alguns sacos contêm cristais grandes e irregulares de sal marinho bruto, outros têm sal finamente moído que parece quase como farinha branca, e alguns contêm sal com colorações ligeiramente diferentes, que sugerem diferentes origens geográficas ou métodos de processamento. Sal da melhor qualidade, ele anuncia, pegando um punhado de cristais de um dos sacos e deixando-os escorrer entre os dedos numa demonstração que é simultaneamente prática e teatral. Vem direto das salinas da costa, transportado com cuidado para preservar a pureza. Você se aproxima e observa os diferentes tipos disponíveis. O sal marinho bruto tem cristais irregulares que brilham ligeiramente na luz fraca da manhã, criando pequenas reflexões que dançam quando o vendedor movimenta a mão. Alguns cristais são transparentes como pequenos pedaços de gelo.
Outros têm uma coloração ligeiramente acinzentada, que pode indicar a presença de minerais adicionais, ou simplesmente a realidade do transporte medieval em condições menos que estéreis. Quanto pelo sal fino? Você pergunta, apontando para um dos sacos que contém sal moído em partículas pequenas e uniformes. Sal fino era mais conveniente para cozinhar e temperar, mas também mais caro porque requeria processamento adicional depois da extração inicial. O vendedor pega uma pequena quantidade do sal fino na ponta dos dedos e a oferece para você provar. Experimente você mesmo, sem impurezas, sem amargura. Esse sal vai fazer sua comida ter sabor de banquete real. Você coloca algumas partículas na língua e sente o sabor limpo e intenso do sal puro, sem os traços de areia ou outros minerais que às vezes acompanhavam produtos de qualidade inferior. A negociação do sal é particularmente complexa, porque seu valor era bem estabelecido no mercado medieval, mas ainda havia margem para discussão baseada na quantidade comprada, na qualidade específica desejada e na sua habilidade de demonstrar conhecimento sobre as diferenças entre tipos de sal. O vendedor começa com preços que refletem o status de luxo do produto, mas está disposto a fazer concessões para garantir uma venda, especialmente se você demonstrar intenção de comprar uma quantidade razoável. Depois de alguns minutos de discussão que inclui comparações entre sal marinho e sal de rocha, considerações sobre métodos de armazenamento doméstico e algumas observações sobre as flutuações sazonais no preço do sal, vocês chegam a um acordo. Você compra uma pequena quantidade de sal fino embrulhada num pedaço de couro macio que o vendedor garante ser impermeável à umidade. O pequeno embrulho de sal é surpreendentemente pesado para seu tamanho, e você pode sentir os cristais se movimentando ligeiramente quando balança o pacote perto do ouvido. É um som sutil, mas satisfatório, como pequenos sinos de cristal tocando uma melodia microscópica que confirma a qualidade granular do conteúdo. Mas aqui está onde a experiência medieval de fazer compras se torna verdadeiramente educativa sobre a natureza relativa da conveniência moderna. Depois de adquirir todos esses produtos essenciais, você ainda precisa transportá-los de volta para casa através das mesmas ruas irregulares, lamacentas e cheias de obstáculos que você navegou na ida, mas agora carregando um peso adicional que torna cada passo mais desafiador e cada poça de lama um risco maior para suas preciosas aquisições. Seus braços começam a sentir o peso cumulativo dos embrulhos variados. O pão, embora não seja particularmente pesado, tem um formato irregular que torna difícil de carregar confortavelmente. A carne, embrulhada no seu tecido absorvente, está começando a produzir um aroma que atrai a atenção indesejada de cães de rua que seguem você a uma distância respeitosa, mas determinada. Os vegetais fazem ruídos súteis quando você caminha, como se as cenouras flexíveis estivessem protestando contra o tratamento que estão recebendo durante o transporte. Você para por um momento para reorganizar seus embrulhos, tentando encontrar uma configuração que distribua o peso de forma mais equilibrada entre suas duas mãos e talvez permita que você use os braços de forma alternada para evitar fadiga excessiva. É um processo que requer planejamento estratégico e algumas tentativas experimentais para descobrir qual combinação de produtos funciona melhor para transporte de longa distância em terreno irregular. Durante essa pausa organizacional, você tem a oportunidade de observar outros compradores enfrentando desafios similares. Uma mulher próxima a você está tentando equilibrar uma cesta grande cheia de produtos variados, enquanto simultaneamente controla uma criança pequena que parece determinada a explorar cada poça de lama disponível. Um homem idoso arrasta atrás de si uma pequena carroça improvisada cheia de sacos que parecem conter grãos ou farinha. Mas a carroça tem uma roda ligeiramente menor que as outras, fazendo com que ela se mova numa trajetória ligeiramente diagonal que requer correção constante de direção. A jornada de volta para casa se torna uma meditação forçada sobre paciência, resistência física e a natureza essencialmente complicada de tarefas que hoje consideramos simples. Cada passo requer atenção consciente para evitar tropeçar em pedras soltas, escorregar em superfícies úmidas ou colidir com outros pedestres que estão navegando suas próprias cargas e desafios de transporte. O peso dos embrulhos se redistribui constantemente à medida que você caminha, exigindo ajustes frequentes na forma como segura cada item. O embrulho da carne, em particular,
parece ter desenvolvido uma tendência a escorregar da sua pegada no momento mais inconveniente, forçando você a fazer manobras de recuperação que parecem coreografia de emergência. Quando você finalmente chega de volta à sua casa, a simples ação de empurrar a porta pesada de madeira e entrar no ambiente relativamente controlado do seu lar parece uma conquista digna de celebração. Seus braços doem da tensão constante de carregar peso distribuído de forma irregular, seus pés estão úmidos e frios dentro das botas com vedação questionável, e você tem uma nova apreciação pela complexidade logística que nossos ancestrais medievais enfrentavam regularmente apenas para adquirir os produtos básicos necessários para a sobrevivência. Você coloca cuidadosamente cada embrulho sobre a mesa de madeira tosca que serve como superfície de preparação de alimentos na sua cozinha medieval. O pão faz um som surdo quando toca a madeira, confirmando sua densidade substancial. A carne deixa uma pequena mancha úmida no tecido quando você a desembrulha, revelando a cor rosada que indica frescor relativo. Os vegetais emergem dos seus embrulhos com aparência ligeiramente mais murcha do que quando você os comprou, mas ainda dentro dos padrões de qualidade aceitáveis para consumo medieval. O sal, quando você abre cuidadosamente o embrulho de couro, brilha como pequenos diamantes na luz fraca que entra pela janela estreita. É uma visão que traz satisfação desproporcional ao seu valor monetário, porque representa não apenas um tempero, mas uma conquista comercial bem-sucedida numa economia onde cada transação requeria habilidade, paciência e uma boa dose de sorte. Mas aqui está a realização final sobre fazer compras na Idade Média. Depois de todo o esforço físico, mental e emocional investido na aquisição desses produtos básicos, você ainda precisa transformá-los em refeições comestíveis usando métodos de cozimento que eram limitados pela tecnologia disponível, combustível escasso e utensílios que faziam cada processo culinário uma aventura de engenharia doméstica. Sua lareira, que serve simultaneamente como fonte de calor, luz e equipamento de cozimento, olha para você expectante, esperando para ser alimentada com lenha cuidadosamente economizada para transformar suas aquisições cruas em algo que nutrirá seu corpo pelos próximos dias. O processo de acender o fogo, preparar os ingredientes e cozinhar uma refeição medieval era um projeto que consumia horas e requeria atenção constante para evitar que a comida queimasse, cozinhasse de forma desigual ou simplesmente se transformasse numa massa não identificável de proteínas e carboidratos carbonizados. Você se senta por um momento na única cadeira disponível na sua casa medieval, uma estrutura de madeira que protesta sutilmente sob seu peso, mas que ainda mantém sua integridade estrutural depois de anos de uso. A fadiga do dia se instala nos seus músculos como névoa pesada, lembrando você de que a vida medieval era essencialmente um exercício constante de resistência física e mental. Do lado de fora da sua janela, os sons do mercado continuam ecoando na distância. Outros compradores ainda estão navegando através das mesmas negociações, desafios sensoriais e complexidades logísticas que você acabou de experimentar. Algumas pessoas estão começando suas jornadas comerciais do dia, outras estão retornando para casa com suas próprias coleções de produtos adquiridos através de esforço considerável. A luz do dia está começando a mudar de qualidade, perdendo a claridade matinal e adquirindo a tonalidade mais dourada que caracteriza o final da manhã medieval. Essa mudança na iluminação cria novos padrões de sombra na sua casa pequena, transformando texturas familiares em paisagens ligeiramente diferentes que requerem alguns momentos de readaptação visual. Você respira fundo, inalando o aroma complexo que agora caracteriza sua casa. A mistura de lenha, comida crua, tecidos úmidos e aquele cheiro indefinível de lar medieval que combina elementos de todas as atividades diárias que acontecem num espaço multifuncional limitado. É um aroma que conta a história da sua vida cotidiana através de camadas olfativas que se acumularam ao longo de semanas e meses de existência nesse ambiente. A contemplação silenciosa dos seus produtos adquiridos traz uma satisfação profunda que transcende o valor monetário dos itens individuais. Cada embrulho representa não apenas nutrição futura, mas uma série de interações sociais bem-sucedidas, negociações completadas com honra mútua e pequenas vitórias sobre as complexidades de um sistema econômico que operava em princípios muito diferentes dos que conhecemos hoje. O pão simboliza segurança alimentar básica.
A promessa de que você terá carboidratos suficientes para manter sua energia durante os próximos dias. A carne representa luxo relativo e proteína de qualidade, que fortalecerá seu corpo para enfrentar as demandas físicas da vida medieval. Os vegetais oferecem variedade nutritiva e sabores que quebrarão a monotonia de uma dieta baseada principalmente em grãos e conservas. O sal, pequeno mas precioso, representa conectividade com o mundo mais amplo, além da sua comunidade local. Cada cristal carrega consigo a história de uma jornada que começou em salinas distantes, passou por redes comerciais complexas e terminou na sua mesa através de uma cadeia de transações humanas que conectavam sua vida cotidiana a lugares e pessoas que você nunca conhecerá pessoalmente. Essa reflexão sobre a interconectividade da vida econômica medieval gradualmente se transforma numa contemplação mais ampla sobre a natureza do comércio humano, a importância das relações sociais na sobrevivência diária e a forma como cada transação comercial era também um momento de contato cultural e troca de informações sobre o mundo, além dos limites da experiência pessoal imediata. Seus olhos começam a se sentir pesados com o peso cumulativo do dia. A fadiga física combinando-se com a satisfação mental de objetivos cumpridos para criar aquela sensação específica de cansaço produtivo que vem depois de completar tarefas essenciais com sucesso. A cadeira de madeira, apesar de sua dureza, começa a parecer surpreendentemente confortável à medida que seu corpo relaxa gradualmente da tensão de carregar peso e navegar através de ambientes desafiadores. O som distante do mercado se torna mais suave, menos distinto, transformando-se numa trilha sonora de fundo que embala sua transição mental do modo ativo de fazer compras para o modo passivo de descanso doméstico. Vozes individuais se misturam numa sinfonia urbana medieval que conta a história contínua de uma comunidade engajada nas atividades essenciais de comércio, socialização e sobrevivência mútua. A luz que entra pela sua janela pequena cria padrões geométricos no chão de terra batida, quadrados irregulares de iluminação que se movem lentamente à medida que o sol continua sua jornada através do céu medieval. Esses padrões de luz e sombra criam uma atmosfera hipnótica que convida à contemplação silenciosa e ao relaxamento gradual de todos os músculos que estiveram tensos durante a expedição comercial matinal. E assim, cercado pelos produtos da sua jornada comercial bem-sucedida, envolvido pelos sons suaves da vida comunitária medieval e aquecido pela satisfação de ter navegado com competência através dos desafios complexos de fazer compras numa época quando cada transação era uma aventura, você permite que seus olhos se fechem lentamente, deixando que o cansaço natural de uma manhã produtiva na Idade Média embale você numa soneca merecida, onde sonhos de mercados, comerciantes e negociações bem-sucedidas dançam através da sua mente relaxada, como ecos suaves de uma experiência que, por mais desafiadora que tenha sido, conectou você profundamente com os ritmos essenciais da vida humana em comunidade.